Olá, esta é uma videoaula a respeito de overclock, feita pelos alunos da Engenharia da Universidade de Brasília, do campus Gama, para a disciplina Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O objetivo dessa aula é apresentar uma introdução aos conceitos de overclock, destacando quais são as etapas e os riscos envolvidos desse procedimento. Se você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que as veja para que tenha uma melhor compreensão desta videoaula. Todas as aulas encontram-se aqui no nosso canal. Organizamos esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro, faremos uma pequena introdução sobre a frequência de operação dos processadores. Logo depois, explicaremos o que é overclock e como realizar esse procedimento, juntamente com os riscos envolvidos. E ao final, faremos uma breve conclusão sobre o tema abordado. Não se esqueça que no final do vídeo encontram-se todas as referências bibliográficas. O mercado de componentes para computadores é bastante agitado, e o avanço tecnológico, cada vez maior, garante que a cada ano dezenas de novas opções surjam, vencendo os limites de desempenho vigentes. Porém, esse suposto limite não é tão forte quanto parece, e pode ser superado. Se você assistiu às aulas anteriores, já deve ter percebido que a frequência de operação dos processadores e também das memórias e dos circuitos não é fixa, mas sim definida pela combinação com a frequência do barramento. Assim como um atleta, que pode correr mais rápido ou mais devagar, o clock do processador pode ser também ajustado para mais ou menos de acordo com a necessidade. Você pode obter mais desempenho aumentando a frequência até o máximo suportado por ele, indo muitas vezes 40% ou até 60% além da frequência padrão. E é justamente sobre esse aumento da frequência, ou melhor dizendo, overclock, que iremos tratar adiante. Overclock é o nome da técnica de se configurar o processador do micro com um clock acima do especificado. Por exemplo, configurar um Celeron projetado originalmente para operar em 566 MHz para trabalhar em 700 MHz. Com isso, além de o micro ficar muito mais rápido, você ainda economiza dinheiro, pois terá um processador de 700 MHz, tendo pago o preço de um de 500 MHz. Para entendermos o overclock, temos que relembrar primeiro alguns conceitos sobre o funcionamento do processador. Esse componente opera com dois clocks, um interno, que vem estampado sobre o corpo do processador, 566 MHz, 600 MHz, etc. E um externo, que é o clock que é utilizado na comunicação do processador com a placa-mãe, e, consequentemente, com os componentes existentes na placa-mãe, especialmente a memória RAM. O clock interno é obtido multiplicando-se o clock externo por um fator de multiplicação. Essa multiplicação é feita pelo próprio processador. Por exemplo, o Celeron 566 opera internamente a 566 MHz, porque ele pega o clock de 66 MHz da placa-mãe e o multiplica por 8,5 vezes. No final das contas, o clock mais importante para o desempenho geral da máquina não é o clock interno, mas sim o clock externo. Se você for parar para pensar, tanto o antigo Pentium 66 quanto o novo Celeron 566 operam externamente a 66 MHz. Isso significa que, apesar de o Celeron 566 ser internamente 8,5 vezes mais rápido do que o Pentium 66, ambos acessam a RAM, a placa de vídeo e o disco rígido com a mesma frequência. O problema é que quanto maior a frequência de operação externa, mais difícil e cara é a construção da placa-mãe e dos componentes que nela deverão ser utilizados. Primeiro, o chipset, chip que regula e controla diversos recursos da placa-mãe e que, portanto, influencia diretamente o desempenho de seus periféricos, deve ser compatível com a frequência externa do processador. Não adianta querer colocar um clock externo de 1 GHz, porque não há chipsets que operem nessa velocidade.
E segundo, a memória RAM também deverá ser capaz de operar na mesma frequência externa do processador, ou então o micro não funciona. Mas então, como é que se faz o overclock? Vimos que atualmente o único overclock possível é da frequência de operação externa do processador. Há duas maneiras de alterar essa frequência: através de jumpers existentes na placa-mãe ou então através do setup do micro. A maneira com que esta alteração é feita pode variar de placa-mãe para placa-mãe, e você precisará do manual dela para efetuar o overclock, especialmente se a configuração do clock de sua placa é feita através de jumpers. O processo é o seguinte: com o micro desligado, se sua placa-mãe possuir o sistema de jumpers, altere a posição deles para um clock acima do atualmente configurado. Se não, tente fazer essa configuração através do BIOS. Aí você vai ligar o micro normalmente e deixar carregar o sistema operacional. Após carregar o sistema operacional, abra um programa e tente usá-lo. Existe uma boa variedade de programas para testes de overclocking. Desligue o micro e reinicie o processo aumentando mais o clock, repetindo o processo até achar o ponto máximo de overclock de seu micro. Se o micro não ligar ou travar quando estiver carregando o sistema operacional ou quando você tentar usá-lo, significa que o overclock não foi bem sucedido. Assim, você deve desligar o micro e voltar à última configuração de clock em que ele funcionou bem. Esse será o ponto máximo de overclock do seu micro. Como você pode perceber, o overclock é um processo na base da tentativa e erro para achar o clock máximo que seu micro é capaz de trabalhar. Por isso, placa-mães que tenham circuitos geradores de clock que permitam várias configurações de clock são os preferidos para se fazer overclock. No mais, ainda podemos aumentar a frequência de operação da CPU, incrementando a tensão utilizada por ela ou através do gerenciamento do fator multiplicativo do clock externo. Como essa é uma videoaula de introdução ao tema, não entraremos em detalhes. Se você se interessou, o material disponível na internet é muito vasto e você pode pesquisar sozinho, começando pelos links disponíveis nas referências ao final deste vídeo. Com total certeza, os riscos existem. Exagerar na tensão de operação de um dispositivo pode levar a danos físicos imediatos. Você pode literalmente torrar o seu processador. Além disso, a capacidade de overclock de um dispositivo está vinculada à sua estrutura. Por mais que você equilibre bem a sobrealimentação do sistema e os ganhos de desempenho, considere que você está acelerando o funcionamento do seu equipamento para além do regime definido pela fábrica. Com o tempo, você pode sim prejudicar a vida do seu hardware. Outra questão é que jogar mais energia e acelerar os chips causa ganho de temperatura. Para manter o equilíbrio do sistema, eficiência energética e, sobretudo, evitar que seus equipamentos queimem, você precisará de pastas térmicas, ventiladores maiores e mais rápidos, sistemas de refrigeração mais elaborados em gabinetes com design que privilegia a circulação de ar em seu interior. E isso tudo significa custos. Overclock, diante da vasta gama de produtos e ferramentas e software na atualidade, não é mais um bicho de 7 cabeças. Com poucos cliques, é possível alterar o funcionamento de sua placa de vídeo, por exemplo. Além da ampla disponibilidade de recursos e termos de hardware, há muitos textos sobre o assunto na internet. Se você tem interesse, fica como desafio pesquisar mais sobre esse assunto. Então, é isso, galera. Espero que tenham compreendido essa videoaula. Obrigado e até a próxima.